Há dois animais que Deus se identifica com eles, somente dois. O leão, o rei da selva, o rei dos animais. E a águia, a rainha das aves. E eu quero ler uma passagem bíblica que fica em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Vejamos que há outras passagens também em Isaías que falam sobre a águia. A águia é um grande animal, uma grande ave, rainha das aves, e tem muitas características importantíssimas que nos trazem ensinos para a nossa vida. Mas um dos aspectos mais importantes quanto à águia é como ela lida com os seus filhos. Há uma passagem na Bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O homem, na sua conversão, ele se converte, Deus salva o seu espírito, mas ainda a sua mente não está totalmente salva. A sua mentalidade ainda precisa passar por um processo contínuo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente precisa ser transformada. É um processo, é contínuo. É possível que alguém seja crente e ainda seja meio louco. É possível que alguém seja crente e ainda não seja um bom marido, ainda não seja uma boa esposa, ainda não seja um bom funcionário, ainda não seja um bom motorista, ainda não seja um bom profissional em nenhuma área, ainda não seja um bom médico. A mente ainda não seja um bom comerciante. A mente, a mentalidade é um processo de renovação e de transformação. É possível que encontramos muitas pessoas que, embora cristãos, precisam ainda ter a sua mentalidade, a sua forma de pensar transformada, renovada pelo Espírito do Senhor e pelo conhecimento. É possível que alguém seja crente, fiel a Deus, mas ainda esteja emocionalmente instável, emocionalmente abalado, psicologicamente instável, sensível, difícil de se tratar, difícil de lidar com elas. Isso é um processo de renovação, de mudança de ideia. É possível que ainda a pessoa seja crente, cristão, mas ainda tenha uma mente limitada, ainda esteja conformado com muitas coisas ainda estejam presos a ideias e a ideologias do passado, quanto crentes, mas ainda com ideias do passado, com ideias do mundo, com ideologias mundanas, carregados de preconceitos do mundo, de conceitos mundanos. Mas, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, esse processo de transformação vai acontecendo na renovação da nossa mente. O ninho em que a águia constrói para cuidar dos seus filhos torna-se um ambiente de aconchego,
O ambiente molda o caráter, influencia as pessoas, né? O ambiente, ele influenciará as pessoas como elas pensam, como elas comportam, como elas agem. E esse ambiente é o ninho. E eu não sei qual é o seu ninho. Talvez seja a sua família, o jeito como cuidaram de você, o lugar onde você trabalha, o jeito que você lida com as coisas, a sua igreja, quão confortável você está lá, o quanto bom você se sente. Talvez não esteja tão bom, mas você está confortável e conformado. Talvez você vê muita coisa errada, mas você está confortável ali, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, na sua sociedade. Você já se apegou a isso, é apego. Você está sentimentalmente travado àquele lugar. Mas hoje eu tenho uma mensagem nova para você. Cuidado, que você está moldado pelo ninho, pelo que está ao seu redor. Olhe para si mesmo e veja se você não precisa olhar para fora do seu ninho. Se a sua forma de ver está sendo influenciada pelo meio social que você está. A singularidade da águia, como eu já disse, está na forma como que ela trata os seus filhotes. Ela vai longe em busca de gravetos e ela leva até o alto das montanhas, um lugar difícil, acesso muito alto, nos picos das montanhas, nas grandes serras, e lá constrói um ninho com muito gravetos. E esses gravetos apontados para fora para proteger o filhote do lobo, do leão da montanha, do puma, para proteger o filhote dos animais bravos e selváticos. Mas por dentro do ninho ela coloca ali materiais sensíveis, não gravetos pontudos, mas penas, coisas mais sensíveis para se tornar um ambiente agradável. E ali ela constrói todo o seu ninho para então cuidar dos seus filhotes. Essa é uma grande singularidade, uma proteção que ela dá, provisão, porque ela leva alimento ali para o seu filhote, ela garante conforto, estabilidade para aquele filhote. Porém, e o ninho é um lugar seguro, o ninho é um lugar confortável, o ninho é um lugar onde recebe tudo já está, tudo torna-se algo contínuo, algo rotineiro. E o filhote se adapta àquela situação confortável e segura. Mas eu tenho algo interessante a te dizer, é que um dia o filhote terá que sair dali. O texto que ora acabei de ler fala que assegura que a águia coloca os seus filhotes sobre as suas asas e os tira dali. Mas não fica carregando eles. Uma hora ela irá despejá-lo para que ele possa voar. Imagina esse momento de despejo, a aflição terrível que o filhote deve sentir. Mas também é verdade que muitas dessas águias, elas não fazem isso. Mas ela torna o ninho desconfortável para que o filhote permaneça lá. Porque o ninho, que parece algo seguro e confortável para você, aquilo que é uma bênção para você, se você continuar muito tempo nesse ninho, ele se tornará uma maldição. Muitas vezes o ninho que era uma bênção
se você permanecer nele por muito tempo, ele se torna uma maldição. É por isso que Deus te dá um emprego e depois você é despejado. Você recebe uma plena saúde, mas no momento as coisas ficam diferentes. Você recebe uma grande quantidade de dinheiro, de bênçãos, mas uma hora você vê tudo se esvaindo. É porque você precisa sair do conforto do ninho. Porque aquele ninho que era uma bênção, agora está se transformando em uma maldição. Talvez o emprego que era tão bom e agora você está vendo que não está como antes. Eu não sei sobre o que você está pensando. Eu não sei em que ninho você está. Mas é possível que você esteja preso a uma circunstância, a um momento, a algo que você se apegou demais. Você sente a necessidade de mudar isso, de sair disso. Mas o conforto fala mais alto e você precisa mudar. É exatamente por um tipo de mentalidade assim, de conformar-se, de adaptar-se, que há muitos criminosos reincidentes no nosso país e no mundo. Você já viu vários casos de pessoas que estavam na cadeia, saíram e cometeram crimes novamente, rapidamente voltou para a cadeia, porque a cadeia virou um ninho e ele está se sentindo confortável lá dentro. A cadeia às vezes tornou algo confortável para ele, habitual para ele. Ele passou a gostar daquele ambiente a tal ponto que ele não consegue mais viver cá fora. E ele faz de tudo para voltar lá para dentro. Se transformou num ninho. Ele se adaptou às condições. Mas eu posso dizer mais coisas. Quantas pessoas saíram do mundo, do ninho, em que elas estavam confortáveis no mundo do pecado, do erro, da falta de comunhão com Deus, estava conformado com aquele mundo da bebedeira e saiu-se de lá e foi para a igreja, foi para os braços do Senhor. Mas depois voltaram a pecar e fazer tudo novamente. Por quê? Porque estavam tão adaptadas e conformadas com o mundo, que aquele ninho da bebedeira, do álcool, da cachaça, aquele ninho do adultério, aquele estilo de vida, ficou tão confortável para ele que mesmo ele sabendo que aquilo é errado, ele não consegue sair daquilo. E às vezes ele tenta sair para fora, ir para a igreja, mas volta tudo de novo, porque está preso ao ninho, à conformidade da sua vida que era antes. Mas eu tenho algo ainda incrível, interessante para te dizer. Você sabe que tem pessoas que casam e está tudo bem, tudo tranquilo, e elas provocam uma briga e começam a provocar brigas e disputas dentro do lar, porque o ambiente em que elas viviam antes, seja no casamento anterior, seja com os pais ou com aqueles que cuidaram, os cuidadores, eram de guerra e de conflito e de briga, e aí eles provocam briga e um ambiente de paz apenas porque a briga lhe é familiar e a paz é chata. Quando alguém estava tão habituado com a guerra, com o conflito, com as brigas, quando ela então casam e entram em um novo relacionamento, irá procurar a provocar brigas, criar brigas e disputas, para tornar aquele ambiente parecido com o ambiente com que ela vivia antes, porque ela ainda está com a mentalidade presa ao passado, porque ela não sente bem com a paz, porque ela se conformou e se prendeu ao ninho dos conflitos. Você conhece pessoas assim?
Você já viveu momentos assim? Ou você precisa de uma mudança e sair fora de uma prisão psicológica do passado que, que era errada, que não era adequada, que não é ideal, e você precisa de uma mudança e precisa de força de Deus? O Espírito Santo de Deus renovará a vossa mente, transformará a vossa mente, como diz o apóstolo Paulo, Romanos 12. Você, às vezes, está em um cargo em uma empresa, numa igreja, em um local, na sua própria família que eu falo, na família dos pais, junto com os pais, e você cresceu demais para continuar no mesmo lugar que está. Aquele lugar que era bom, grande, agora é pequeno para você. E você precisa mudar para a próxima fase. Agora você não consegue se ajustar mais àquele lugar. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você cresceu demais? Você se preparou? Você tem uma boa qualificação? Você está na igreja? Deus te usou? Deus te usa? Você tem talentos? Deus te encheu de talentos, de capacidade, de criatividade? Mas aquela igreja se tornou pequena demais e você precisa ir para uma nova fase. Talvez no emprego você cresceu muito, você aprendeu muito e aquela empresa não quer colocar você em um novo patamar, ou talvez não exista e você então precisa passar a pensar no novo patamar. Você não pode ficar preso a um salário mínimo, a um salário mínimo e meio, a 2 salários. Você precisa pensar mais. Porque isso não é, obviamente, o suficiente para uma vida no Brasil, né? E precisamos, e eu digo isso para mim mesmo. E eu tenho metas traçadas já para o próximo ano. Porque eu sei que eu preciso buscar saltar-se do ninho. Eu não tenho certeza do que vai acontecer comigo quando eu saltar do ninho. O filhote não tem certeza quando ele salta do ninho, mas o mundo não é feito de certezas absolutas. Diz um certo poeta, não sei se é Carlos Drummond de Andrade, que navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar você tem uma bússola e você sabe o caminho certo que você vai passar e onde chegar. Viver não, viver você se arrisca. A vida é feita de imprevistos, mas você precisa arriscar e saltar-se do ninho, porque senão você continuará preso a uma profissão, a um salário. Você precisa melhorar. Você precisa seguir em frente. A mesma mãe que tornou o ninho confortável, agora torna o ninho desconfortável. A mesma águia mãe que criou um ninho com as pontas pontiagudas para fora para livrar dos animais e que deixou o ninho por dentro super macio, o que a águia faz no momento quando os filhos precisam voar? Ela começa a retirar toda aquela parte macia e fofa do ninho e deixa os filhotes agora em meio exatamente aos gravetos mais duros, as pontas mais salientes. E agora aquele ambiente que parecia muito bom está sendo mexido pela águia, pela sua mãe, e tornou desconfortável, e ele tenta se assentar-se, e ele se fere quando tenta se assentar-se, ele tenta se mover-se, se machuca, e ele começa a pensar, não, isso está estranho, está diferente aqui. Você já sentiu assim? Está diferente agora, está estranho. É Deus que está aos poucos mudando as circunstâncias para que você possa não continuar adaptado aonde você está, para que você possa ficar desconfortável aquele lugar que estava confortado antes, para que você possa tomar uma atitude. Você está sentindo essas alfinetadas?
esses machucões, esse desconforto, é para você tomar decisão. E aquela mesma mãe, a águia, que Deus usou ali como uma figura sua, aquela que construiu um ninho confortável, torna o ninho agora desconfortável para que o filhote, possa tomar uma decisão. Você já passou por uma agitação na sua vida? Quando a águia está ali mexendo no seu ninho, tornando-o desconfortável e o ninho se torna agitado? Você já passou por momentos assim na vida? E você pensou sobre qual decisão deveria tomar? Se você precisava mudar daquela situação ou estava conformado demais com ela? Agora os filhotes estão enfrentando um despejo. E incrível que essa passagem, ela está totalmente em conformidade com o versículo que eu li em Deuteronômio. Que a águia coloca seus filhotes sobre as suas asas e posteriormente ela as joga, ela começa a fazer algumas manobras no ar de forma mais agressiva para que os filhotes caem. Imagine os filhotes agora sentindo que vai cair a qualquer momento, com as manobras radicais da sua mãe tentando derrubá-lo. E é um momento de agitação, não é? É um momento de despejo. Você já passou por momentos de despejo na sua vida? Um momento que você não tomou a decisão e então você foi jogado para fora do ninho. E agora você fala, meu Deus, perdi o emprego, perdi a posição que eu estava, perdi a situação, a condição que eu estava, perdi a empresa que eu tinha. E agora você está um abismo. Mas não é para te matar. É apenas para te virar para a próxima fase. Quando Deus vira o seu ninho, não é para te matar, não é para te destruir, é para te levar para um próximo patamar. É para você deixar de apenas caminhar e passar a voar. É para você sair de um ninho que você somente vê ali ao seu redor e começar a voar e contemplar os céus. Ah, incrível momentos de mudança, não é mesmo? Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Essa é uma expressão bíblica. Se a águia, se o filhote percebesse a sua necessidade de voar sozinho, ele não precisaria passar por todo esse julgamento, em que a sua própria mãe teria que jogá-lo para fora, ou jogá-lo de suas asas. Porque se julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados. Mas ele nos julga para não sermos condenados com o mundo. Para não vivermos no conforto do mundo que viveríamos antes. No conforto das circunstâncias que viveríamos antes, então somos julgados. Mas é melhor que possamos tomar as nossas próprias decisões. Mas há filhotes teimosos. Tem filhotes teimosos, agarrados demais à circunstância, a pessoas, a igrejas, a empresas, a lugares, a condições do passado, a sentimentos do passado, pecados do passado. Não abrem mão dos pecados, dos sentimentos, são muito teimosos. E é por isso que Deus vem com o julgamento. É por isso que a águia vira o seu filhote para fora. E muitas vezes as pessoas estão achando que é demônio, que é maldição, que é feitiçaria. Não é nada disso. É apenas a águia virando o seu ninho. Não é praga, não é maldição hereditária. É apenas a águia virando o seu ninho. Se você não quer uma mudança na sua vida, uma transformação completa na sua vida, você não pode buscar um bom ensino, porque o bom ensino te tirará do conforto do pensamento errado, o bom ensino
te tirará da prisão da mentalidade velha, te tornará insatisfeito com o passado, desconfortável com o passado. Quando você começa a aprender coisas novas, você começa a duvidar daquilo que acreditava antes. Você parará de sair com pessoas que pensavam como você, que agiam como você, que viviam como você, e você passa a sair com pessoas de nova mentalidade. A primeira coisa que muda quando uma pessoa sai do ninho, é uma nova mentalidade. Aquele pequeno filhote que só via ali o seu ninho, sai para fora e agora ele olha uma grande paisagem, os céus, outros pássaros voando. Ai, que incrível! É uma nova mentalidade. Ele olha para o ninho de volta. Eu estava preso nisso? Eu estava confortado com isso? Isso? Eu não quero mais isso. Esse ninho era muito feio. Isso era uma prisão. Não acredito. Isso eu vivia aí? É isso que eu ganhava? É nisso que eu estava? É tudo isso que me davam? E diz, não, esse ninho está muito feio. Há uma nova mudança de mente. A primeira coisa que acontece quando sai para fora do ninho é uma nova mentalidade. E Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é para ficar preso à restrição de coisas, é receber uma vida de abundância. E aí o filhote olha assim e diz, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para fora, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que descobrir uma saída, eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque agora ele está desconfortado com aquilo, ele está buscando agora uma maneira e uma forma de como ele vai conseguir sair dali. O filhote sai do ninho, fica na beira do abismo, do precipício, e ele com medo agora de ir para frente, de voar, mas também não quer mais voltar para o ninho. O ninho está desconfortável, pequeno, feio. Na beira do precipício também, não é boa a ideia voltar para o ninho. Mas também agora ele está com medo, porque está na beira do precipício. Você já se encontrou em situações assim, onde você deu até um passo, mas não quer mais voltar para trás, mas tem medo de ir para frente? Você está em uma situação confusa, difícil, ansioso, é por isso que tem muitas pessoas ansiosas, nervosas, com medo, sem saber o que fazer. Será que você está esperando um empurrão? Será que você está esperando que a águia venha e te tira daí, te joga das suas asas? Tome uma atitude correta. Não deixe que o medo te paralise ao passado, que a mentalidade do passado te prenda ao passado e te deixe confuso na beira de um abismo. É necessário ter coragem. Para viver é necessário ter coragem. Como já disse, não há previsibilidade para o futuro. Uma coisa é certa, se você continuar onde está, você apenas terá o que você tem agora. Você viverá como você vive agora. Você não alcançará nada além disso. Só conseguirá se você enfrentar e dominar o medo. Porque para viver é necessário ter coragem e ser corajoso. Você só fará algo grande para Deus. Você só cumprirá o propósito de Deus na sua vida se você sair do ninho em que você se encontra. Mude a sua mentalidade, mude sua postura, mude tudo em sua vida e vá para uma nova fase. Deus te abençoe, um grande abraço e tudo de bom. Nós encontraremos lá no topo.